E aí, pessoal, dando continuidade aí ao módulo de expressões de primeiro grau, agora a gente vai ver sistema de equações de primeiro grau, tá certo? A diferença da equação do primeiro grau para o sistema de equação é que em um sistema a gente vai ter uma coisa dependendo da outra. Então a gente vai ter duas variáveis envolvidas, certo? Como eu disse lá na primeira aula, eu vou usar x e y como variável, primária e secundária aqui, porque é a que a gente está mais acostumado a ver, tá bom? Então, ó, em um sistema a gente vai ter duas expressões, tá? Duas equações matemáticas de grau 1 envolvendo duas variáveis. Por isso é um sistema, porque a gente vai ter que relacionar duas equações para poder descobrir o valor dessas duas variáveis. Porque com uma única variável, por exemplo, se eu tenho aqui x mais y igual a 5, eu não tenho como saber o valor exato de x e o valor exato de y somente com essa expressão, tá certo? Porque x pode ser 3y2, x pode ser 2y3, x pode ser 1y4 e assim vai. Então existem diversos valores, tanto para x quanto para y nessa expressão. Então a gente não tem como descobrir um valor exato nela, tá? Então a gente vai precisar de uma outra equação para se basear, a gente relaciona, certo? E para resolver a gente vai ter dois métodos. Um que é o da substituição e o outro que é o da adição. São os dois métodos mais usados e os dois métodos que eu vou passar para vocês, tá? Aí, professor, qual eu uso? Qual é o mais viável para mim usar? Vai depender da expressão, certo? Vai ter expressão que eu olho e digo, não, eu não vou fazer pelo método da substituição porque vai ser mais complicado. Eu vou fazer pelo método da adição que no instante eu resolvo. Tem expressão que eu olho e digo, não, pelo método da substituição aqui fica mais simples, tá? Então eu vou colocar uma e vou resolver ela pelos dois métodos para vocês pegarem quais são os dois métodos. Ó, ela tem esse chaves aberto aqui para relacionar, para dizer que tem uma relação entre as duas expressões, tá certo? Para dizer que uma expressão ela é relacionada à outra sim, dessa forma a gente tem como resolver. Porque se não tiver relação, o resultado ele não vai bater exato, ele não vai ter um resultado legal aí pra gente. A primeira expressão que eu vou usar é 2x mais y. Deixa eu colocar isso em mais melhor. Mais y igual a 19. E a segunda que eu vou usar aqui é x mais y igual a 11. X mais y igual a 11. Tá certo? Então vamos lá. Vou deixar isso daqui em preto. Vou resolver uma pelo primeiro método. É o da substituição, vou fazer em vermelho. E o método da adição eu faço em azul. Tá bom? Método da substituição. Vou pegar uma expressão dessas e isolar uma variável e substituir na outra expressão. É bem simples, por isso que é o método da substituição. Você isola uma e substitui esse valor na segunda. Eu vou escolher aqui isolar o x na expressão de baixo, porque está bem mais simples. Se eu fosse isolar o x na expressão de cima, quando eu passasse esse 2 dividindo, como a gente viu lá na aula anterior, né, esse negócio de passar dividindo, ia ficar uma fração. Para substituir na de baixo ia ficar mais difícil de resolver. Eu gosto de simplicidade. Então aqui fica x igual a 11 menos y. Entenderam por quê? Eu coloquei o y do outro lado, ele estava positivo, ele foi para lá negativo. X é igual a 11 menos y. Ok, então a gente chegou a essa expressãozinha aqui que cita qual é o valor de x. Vou substituir na de cima. Onde tem x eu vou substituir por 11 menos y, que é o valor que a gente achou ali, a expressão que identifica o meu x. Certo? Mais ou menos como a gente viu ali nos exercícios de polinômio na questão do perímetro. Certo? A expressão que define o perímetro. Essa daqui é a expressão que define o valor de x. Então eu vou ter 2 vezes 11 menos y mais y igual a 19. Tá certo? Ok. Faço uma distributiva aqui, ó. Fica 22 menos 2y mais y igual a 19. Certo? Passo números para o lado e letras para o outro. Para a gente achar e isolar nossa variável, fica 2y mais y igual a 19 menos 22. Certo?
19 menos 22 dá menos 3. Em menos 2y mais y, subtrai e conserva o sinal do maior, dá menos y. Então, a gente tem menos y igual a menos 3. Eu vou multiplicar aqui por menos 1, certo? Por quê? Porque a nossa variável, a gente quer saber o valor exato dela. E o valor exato dela é quando ela for positiva. Ela negativa, o resultado ele vai trocar o sinal. O resultado numérico dela vai trocar o sinal. Então, multiplicando por menos 1, menos y vezes menos 1 dá y. E menos 3 vezes menos 1 dá 3. Então, a gente já sabe qual é o valor de y aí pra gente. É 3. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar essa expressãozinha que está lá em cima, tá certo? Que é x igual a 11 menos y. E substituir ela aqui. Tá vendo porque o nome é substituir? A gente sempre vai ficar substituindo. Então, a gente tem x igual a 11. Quando eu colocar aqui, ó, menos 3. 11 menos 3, x é igual a 8. Então, a gente achou os valores de x e y, 8 e 3. Se a gente for colocar lá, esses dois valores têm que satisfazer as minhas duas expressões. 2 vezes 3, 6. 6 mais, 6 mais 3, peraí, 2 vezes 8, perdão, 2 vezes 8 dá 16, 16 mais 3 dá 19. E na de baixo a gente tem 3, 8 mais 3 que dá 11, certo? Então, esses valores aí, x valendo 8 e y valendo 3, eles satisfazem as duas expressões ao mesmo tempo. Aí satisfaz o meu sistema ao mesmo tempo, tá certo? Então, são os únicos valores possíveis para x e y que satisfaça o meu sistema por completo, tá? As duas variáveis. Vai ter sistema com 3 expressões? Vai ter sistema com 3 expressões. Como é que eu faço? Do mesmo jeito que está aqui. Você escolhe duas e resolve, e depois os valores você substitui na terceira para ver se bate também, entendeu? É bem simples. Pronto, comprometido eu vou fazer agora ela pelo método da adição, para vocês pegarem como é o método da adição, tá bom? Então eu vou ter aqui 2x mais y igual a 19, certo? E x mais y igual a 11. Ok. Pelo método da adição, a gente vai ter que pegar um múltiplo que anule uma variável nossa, tá? Nesse caso eu vou querer anular aí a variável y. Eu posso querer anular a variável x, mas como você pode ver, na expressão de cima eu tenho duas vezes o valor de x na expressão de baixo. Eu tenho 2x em cima e x embaixo, certo? E em y eu tenho o mesmo valor em ambas, então fica até mais fácil para a gente escolher um múltiplo que anule esse y no nosso sistema, tá? Como assim? Se eu quisesse anular o x, eu ia ter que multiplicar de baixo por menos 2, porque x vezes menos 2 dá menos 2x, aí quando for fazer a adição, já que é o método da adição, a gente vai somar a expressão de cima com a de baixo, eles iriam se anular, certo? Eu vou escolher esse método aí para vocês verem como é que vai ficar. Multiplicando por menos 2, vai ficar assim, ó. Vou anular o x para vocês verem pelo método, pela maneira mais complicada como é que seria. A gente teria 2x mais y igual a 19, e a de baixo eu multipliquei por menos 2 para a gente anular com 2 de cima. Então ficou menos 2x menos 2y. Eu multipliquei a expressão inteira, não se esqueça, eu não multipliquei só o x. Quando eu multipliquei ali, eu multipliquei a expressão inteira. E o menos 22 embaixo, certo? Agora a gente faz aqui, ó, o método da adição, soma. 2x com x morre. Deixa eu colocar aqui em vermelho. 2x menos 2x, 0. Y menos 2y dá menos y. E 19 menos 22, pressionou o método da adição porque você está subtraindo, porque tem um sinal negativo. Ó, y mais menos 2y é a mesma coisa que y menos 2y, tá certo? E 19 mais menos 22 é a mesma coisa que 19 menos 22. Isso daí, pessoal, a gente viu em números, tá? Na resolução de expressões numéricas, essa questão aí
do sinal. Então dá uma olhada lá, volta lá e revê. Se ainda tiver com dúvida, deixa um comentário aí para eu fazer uma aula mais focada somente nisso. 19 menos 22 dá menos 3. Mesma coisa que a gente viu na expressão anterior. Multiplica aqui por menos 1. Multiplica por menos 1. Vixe, que um feio da porra. Multiplica por menos 1 aqui, ó. Vai ficar y igual a 3. Então a gente achou o valor de y. E agora, como é que eu acho o valor de x? Pega uma expressão lá e coloca o y igual a 3. Pega de cima. 2x mais 3 igual a 19. Passo 3 para lá, fica 2x igual a 19 menos 3. 2x igual a 16. X igual a 16 sobre 2. X igual a 8. Tá certo? Então esse daqui foi o método da adição. Tá bom? Então o sistema de equações do primeiro grau é muito simples de fazer. Tá bom? Você viu aí pelo método da substituição e pelo método da adição. O que for mais fácil, visivelmente aí no sistema você vai ver qual é o mais fácil, qual não é. Você vai fazer, tá? Eu prefiro identificar, se por exemplo, se for uma expressão como essa aqui, que tem uma, na qual a variável ela se encontra sem coeficiente, tá? Como é o caso do y aqui em cima, ou como é o caso do x e do y embaixo, eu prefiro isolar. Então eu faço pelo método da substituição. Se tiver coeficiente em todas as variáveis, no caso em x e y na primeira expressão e em x e y na segunda, eu faço pelo método da adição, porque é bem mais viável, tá bom? Então fica a critério aí identificar qual será o melhor para vocês. Eu uso essa linha de pensamento para identificar, certo? Então é isso. Em seguida a gente vai ter aula de inequações de primeiro grau, como prometido, para esse módulo de expressões de primeiro grau. E para finalizar vai ter uma aula somente resolvendo esse exercício, tanto de equações, como de sistema, como de inequações e alguns probleminhas também que costuma cair em concurso, tá bom? Então valeu pessoal e segue nos estudos. Até a próxima.